vai fazer para eu te obedecer? O que você, pai, falaria? A sacada dele foi genial. Ele disse: filho, se você me amar, você vai me obedecer. Não importa o tamanho que você tenha. Agora, se você não me amar, não importa o que eu faça para tentar levar você a me obedecer, você não vai me obedecer. Mas se você me amar, você vai me obedecer. Há uma frase das muitas orações de Agostinho em Confissões, onde ele diz assim: se quisermos conhecer alguém, não devemos perguntar o que tal pessoa faz. Porque é isso que a gente faz, não é? Encontra com alguém, e aí, você faz o que da vida? Trabalha onde? Não trabalha? Então já está dizendo alguma coisa, muita coisa de você. Agostinho diz: não é assim. Se quisermos conhecer alguém, não devemos perguntar o que tal pessoa faz. Devemos perguntar o que ela mais ama. Porque é no amor que ela demonstra os seus desejos mais profundos e verdadeiros. É no amor. Então, Jesus não propõe amnésia, Jesus não propõe esquecimento, Jesus propõe restauração com base no amor. Jesus vira para Pedro e pergunta: tu me amas? Se você me amar. Gente, quando Pedro nega Jesus, Pedro mancha o seu histórico. Não é? Quantos crentes têm o currículo vita ou o currículo de vida manchado? Carimbo lá, ó. Ou adultério, traição, roubo. E tem vários carimbos lá no seu currículo, no seu histórico. E quando Pedro mancha o seu histórico negando Jesus, pode ser que ele tenha levado muitas pessoas a duvidarem da sua idoneidade. Muita gente pode ter pensado assim: Pedro, quem é ele? Negou a Jesus, cometeu um pecado terrível. E não serve mais para ser líder, não. Não serve mais. Qual é a igreja que nos dias de hoje convidaria o Pedro para ser o seu pastor? Eu digo assim, antes de Jesus restaurá-lo. Naqueles 2 dias ali, se o Pedro entregasse o currículo dele a algumas igrejas, estava lá embaixo escrito assim: negou Jesus Cristo. Qual é a igreja que convidaria alguém assim? Nenhuma. Irmãos, Jesus convidou. Jesus, olha a graça do Senhor. Jesus, ele é persistente em restabelecer aquelas pessoas que caíram. Jesus não abandonou o apóstolo lá no seu erro. Jesus buscou Pedro, foi até Pedro com o objetivo de restaurar. E se Judas tivesse se arrependido, ele também seria restaurado. Só que o caso de Judas é uma outra questão, que entra num outro assunto de predestinação e outras coisas mais, que não é o nosso foco aqui.
Só que a graça de Deus nos mostra, João 21, ela triunfa sobre as fraquezas e as limitações humanas. Jesus dispensou graça sobre o covarde. Jesus dispensou graça sobre aquele cujo pecado se tornou público. Porque todo mundo soube do que o Pedro fez. A graça de Deus não desistiu de Pedro. Então preste atenção nesse detalhe importantíssimo de João 21. Não houve apenas perdão. Não houve apenas perdão. Houve o quê? Além de perdão, a convocação para que Pedro continuasse o seu ministério. Porque quando Jesus vira para Pedro e diz, você me ama? E Pedro diz, eu te amo. O que Jesus diz logo a seguir? Apacente as minhas ovelhas. Você caiu, Pedro. Você fez o que não devia ter feito? Fez. Chorou amargamente, se arrependeu. Continua o ministério. Irmãos, qual é o nome disso? Graça. Por que o nome disso é graça? Porque Pedro não merecia essa oportunidade. Pedro não merecia essa oferta que Jesus lhe deu. Por isso que graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. E aí diz o texto que logo depois de Jesus fazer essa oferta tão generosa, Jesus vem com uma notícia não muito agradável. Jesus restaura o Pedro e diz, bem Pedro, agora eu tenho uma notícia para te dar que você não vai gostar muito não. Esse ministério que eu acabei de lhe confiar vai levar você à morte. Vai custar a sua vida. O texto que nós lemos, Jesus disse que, o João diz que Jesus virou para ele, verso 19, disse isto para significar ou para mostrar a Pedro com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Gente, aqui existe uma defesa para o martírio. Preste atenção numa coisa. A uns a fé os honra, outros honram a fé. Existem pessoas que Deus chamou para honrá-los com a morte. Assim como a morte de Lázaro glorificou a Deus, não foi isso que Jesus disse? Essa morte, essa doença que gerou morte, vai glorificar o Pai. Assim como a morte de Lázaro glorificou a Deus, assim como a morte do próprio Jesus glorificou a Deus. Jesus vira para Pedro e diz, a sua morte também vai exaltar a Deus no momento certo. Então Jesus mostra a Pedro que para a glorificação do nome do Pai, o Pai não exclui nem mesmo a morte. Hoje de manhã aqui na EBD, José falou um negócio aqui, que a teologia reformada prega isso, ensina isso. O mundo não foi criado por causa de mim e de você. Você acha que Deus criou o planeta Terra por causa dos seres humanos? Não foi não. Deus criou a Terra para a sua glória. E se você precisar morrer para a glória dele, você vai morrer. Então Jesus vira para Pedro e diz assim, você vai morrer por causa do seu ministério. J.C. Ryle, comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte, na história da igreja inglesa, a execução dos mártires teve mais efeito sobre os ingleses do que todos os sermões que aqueles servos de Deus pregaram e
todos os livros que eles escreveram. Que coisa impressionante. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Então, Pedro, o seu ministério vai glorificar, vai atribuir glória ao Senhor. Gente, saiba disto, e eu caminho para o fim. Saiba disto. Grandes homens possuem grandes incoerências. Grandes homens possuem grandes incoerências. Já falei para vocês aqui. Martinho Lutero, um fervoroso campeão da graça de Deus, mas antissemita. Desejava que os seus leitores derrubassem as casas dos judeus e colocassem os judeus em estábulos. Quem entende isso? Martin Luther King Jr., um dos maiores homens da história dos Estados Unidos, adulterou seu casamento, plagiou alguns dos trabalhos mais importantes que promoveram a sua reputação. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência Americana. Ele que redigiu o texto. Sabe o que diz ali na Declaração de Independência dos Estados Unidos? Todos os homens nascem iguais e com direitos que incluem a liberdade. O camarada que redigiu esse texto tinha mais de 150 escravos. Olha a vida de Davi. Altamente piedoso, mas tinha momentos de iniquidade terrível. Quando a gente percebe esse tipo de ironia no caráter desses homens, nós somos lembrados do fato de que nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que a gente imagina. Há um escritor chamado Lewis Smith, ele diz assim: o que somos é um conjunto ambulante de contradições. As nossas vidas interiores, elas não são partidas e separadas como dia e noite, como luz pura de um lado e completas trevas do outro. Na maioria das vezes, as nossas almas são lugares sombrios. Vivemos nas fronteiras onde lugares escuros bloqueiam nossa luz e lançam trevas sobre nossos espaços interiores. Não podemos determinar sempre onde a nossa luz termina e nossas sombras começam, ou onde as sombras terminam e as trevas e as luzes começam. Pedro foi alguém cheio de incoerências, assim como eu e como você. Pedro foi alguém cheio de contradições, assim como eu e como você. Mas João 21 diz que a graça de Deus restaurou esse homem. Provavelmente, nos dias posteriores à negação, quando Pedro estava ali, cheio de angústias, Pedro, ele deve ter pensado: eu neguei a minha vida, eu neguei a minha história, eu neguei o sentido da minha existência, porque eu neguei a Deus que estava ali em Cristo. E
provavelmente o Pedro deve ter feito a pergunta ou as perguntas que você fez em algum momento da sua vida, porque eu também já fiz. Naqueles dias sombrios, a gente se pergunta assim: como eu fui capaz de fazer isso? Por que eu fiz isso? Porque essa minha atitude é uma atitude de negação do cristianismo, de negação do Salvador. Quem nunca se perguntou isso? O Pedro deve ter pensado assim: o meu nome, o nome que Jesus me deu, Pedro, que o nome dele era Simão. Simão foi o nome que os pais dele deram a ele. O Pedro, quem deu o nome a ele de Pedro foi Jesus. E Pedro significa pedra, rocha. Pedro deve ter pensado assim: meu nome, que Jesus me deu, eu não sou pedra, eu sou uma poeira. Não sou rocha nenhuma. Eu sou um tolo que sonhei com um mundo diferente. Deve ter pensado nisso. Mas Jesus, que não desiste daqueles que são seus, foi lá e resgatou aquele homem destruído. Jesus foi lá e resgatou. Sabe como que Pedro termina a vida dele? Ou sabe o que aconteceu com Pedro no futuro? Abra aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 5. Versos 10 e 11, Pedro diz assim: ora, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Viu? O Deus de toda a graça. Gente, a pessoa que escreve isso aqui é uma pessoa completamente refeita. É um homem estruturado. Pedro aprendeu que Deus é o Deus de toda a graça. Pedro aprendeu que a graça de Deus, ela aperfeiçoa, ela firma, ela fortifica, ela fundamenta. Ou seja, no fim da sua vida, Pedro fez jus ao seu nome. Pedro, Petros, pedra, fundamento. Mas tudo isso na graça de Deus. E a última lição. Se esse capítulo 21 de João não estivesse aqui, Pedro ia entrar para a história, sabe de que maneira? Como um covarde, um traidor, um hipócrita. Esse seria o Pedro. Mas graças a Deus, porque João escreveu isso e Deus iluminou João para dizer, fala da restauração do apóstolo Pedro. Porque se a gente entra logo em Atos e está lá o Pedro pregando, como que ele foi restaurado? Está aqui. Então, glória a Deus, porque João 21 existe, que não acabou em João 20. Aqui a gente fica sabendo que Pedro não carregou ao longo da sua vida adjetivos como covarde, traidor, hipócrita. Jesus não permitiu que o seu grande discípulo ficasse marcado dessa forma. Jesus restaura e concede uma identidade que vai acompanhar Pedro para o resto da história.
Você sabe como que Pedro pode ser denominado ou chamado? Restaurado, perdoado, justificado. Quem é o Pedro? O Pedro é o justo. Não sei se você vai lembrar disso, e quem não viu deveria ver, mas quem viu vai se lembrar. Nas Crônicas de Nárnia, primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis conta ali a história de 4 crianças: Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia, que vão passear pelas terras de Nárnia. E quando eles chegam lá, a terra de Nárnia está vivendo um inverno terrível. E aquele inverno foi uma maldição lançada sobre aquelas terras pela feiticeira branca. E já vinha de anos aquela maldição. Lewis diz que o Natal deixou de ser celebrado. E todas aquelas pessoas que se opunham à feiticeira branca eram transformadas em estátuas de pedra. E Lewis diz que uma das crianças, o Edmundo, ele se rebelou contra as outras crianças e se tornou um aliado, um colaborador da feiticeira. E isso aconteceu até que Aslan, o grande leão, simbolizado ali por Jesus Cristo, que é o Jesus Cristo, ele vai lá e faz o quê? Ele resgata o Edmundo dos domínios da feiticeira branca. Ele entra numa tenda e ali ele negocia com ela a vida do Edmundo. Só que a traição do Edmundo custou o quê? Os sofrimentos e a morte de Aslan. E a feiticeira branca vai lá e mata o leão. E acredita que venceu. Mas a mesa de pedra é quebrada, o Aslan ressuscita. E após a ressurreição do leão, lá no final da história, as 4 crianças recebem coroas. E além das coroas, elas recebem títulos, como se fossem títulos de honra, de nobreza. Pedro, o mais velho, Aslan pega a coroa e diz: você será o magnífico. Todos o chamarão de Pedro, o magnífico. Aí ele chega para o lado, vem a Susana, Aslan coloca a coroa nele e diz: você será lembrada como Susana a gentil, por causa de características da história. Depois vem a Lúcia, e ele coroa a Lúcia e diz assim: você será Lúcia a destemida. E deixou o traidor para o final. E o bom do filme é isso, né? Mostra aquela cena de todo mundo com aquela expectativa. E agora? O traidor. O que Aslan vai fazer com ele? E Aslan o chama, coloca uma coroa na cabeça dele, para o espanto de todas as pessoas ali, de todos os bichos. E ele diz assim: você será chamado de Edmundo, o justo. Que sacada de C.S. Lewis, o justo. A genialidade de Lewis aqui é impressionante, porque a mensagem dele é clara. O traidor, ele é justificado por causa da morte de Jesus Cristo.
Você não é mais visto como um traidor. Ninguém pode falar mais nada de você. Você é considerado justo diante de Deus. Edmundo é o apóstolo Pedro. Edmundo sou eu. Edmundo é você. Porque assim como o pecado de Pedro, assim como o meu e o seu pecado, Edmundo fez algo terrível. E algo tão terrível que ficou conhecido em toda a terra de Nárnia. Mas mesmo assim, ele foi chamado de o justo. Irmãos, a graça de Deus é muito maior do que os nossos fracassos pessoais. Por isso que existe um hino, e eu encerro falando desse hino. Existe um hino que diz assim: graça de Deus, infinito amor, graça maior que todo o meu mal. Lá no Calvário, meu Salvador, prova me deu desse amor real. Graça, graça, fonte de paz, perdão e amor. Graça, graça, graça de Deus para o pecador. Todas as manchas do meu pecar não poderei jamais esconder. Pode Jesus me purificar e como a neve me engrandecer. Irmãos, a vida do apóstolo Pedro é mais um exemplo daquelas pessoas que tiveram problemas sérios ao longo da sua jornada aqui nesse mundo, mas que a graça de Deus restaurou. Que ela seja mais um exemplo para a minha e para a sua vida, de como Deus pode restaurar as nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando ao Senhor. Amém.